Aleluia. Amém, amados? Graças e paz a todos. Para mim, assim, é uma alegria poder estar aqui. Sempre que eu venho aqui, eu volto muito feliz, muito edificado. Vocês têm nos ensinado muito a ser igreja. Eu volto sempre assim, admirado com amor, com alegria, com a vida de Deus, com a paixão pelas almas que eu encontro aqui toda vez que eu venho. Eu trago para vocês também um abraço da nossa igreja lá em Maceió, né? Algumas pessoas já foram lá e a gente já está combinando para levar outra turma o ano que vem lá para a nossa cidade também. E estar na casa do Pai, a gente fica assim, bem à vontade, né? Bem à vontade. Eu gostaria de ler com vocês um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Esse texto marcou muito a minha vida, porque eu tinha um entendimento diferente acerca do que eu vou falar hoje. Eu tinha um entendimento meio que cultural, né, eclesiástico disso daqui. E quando eu comecei a estudar acerca do que realmente está por trás das verdades desse texto, eu fiquei impactado. Foi algo que marcou a minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. A palavra do Senhor declara assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Agora, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Repita comigo: vaso para honra. Santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Esse texto nos fala que existe vasos de honra. E a gente sempre brinca, né? Chamando uns aos outros, diga aí, vaso, né? Ah, vaso, vem para cá, vaso. E a gente fica com essa coisa costumeira, eclesiástica, de estar falando vaso. Mas o que seria, então, um vaso de honra? Né? Qual é a conotação que o apóstolo Paulo quis dar aqui acerca do que é um vaso de honra? Porque muitas vezes até se assustam, né, com essa palavra vaso de honra, né, e acha que é algo assim acima da perspectiva humana de poder vivenciar. Mas o apóstolo começa a falar de uma casa comum entre os judeus ali. Ele disse: olha, numa casa, na casa de vocês há muitos tipos de vasos, como na nossa casa também. Ele disse: há vasos de ouro, de prata, de madeira, de barro, né? E na nossa casa também tem muitos utensílios. Tem utensílios mais chiques, né? Mais caros, aquelas porcelanas, que elas ficam lá guardadas, que a gente só usa em ocasiões especiais. Tem aquela porcelana lá do dia a dia, que a gente usa sempre, né, que está lá meio já usada, algumas até meio que quebrada, mas que são do dia a dia, do uso. Há outras, né, que são de cristais, aquilo bem caro, que a gente, em algumas casas, tem até aquela cristaleira, né, que coloca ali aqueles vasos para ficar só de amostra, né? A gente pode ver, mas não pode pegar, não pode usufruir, a não ser que a gente seja alguém muito importante e que chegue ali, né, numa festa grande, alguém decide usar aquele negócio ali que está guardado há muito tempo. Mas que vaso é esse de honra que ele está falando? Para que a gente entenda, é necessário a gente parar um pouquinho. Eu sempre gosto disso, de trazer vocês a realidade do contexto histórico. E para como era a vida na época, né? Como é que as pessoas andavam na época. Como é que era a casa ali daquele judeu? Porque esse texto parece que o apóstolo estava falando de uma coisa que todo mundo tinha um entendimento claro do que é aquilo. Mas para a gente que é aqui do Ocidente, a gente às vezes não conhece essa cultura. Mas vamos entender como era a casa do judeu. Lá,
as pessoas nessa época, o Camaro, né? O carro mais chique que poderia existir era os camelos, né? Mas a grande maioria do povo andava a pé. E andava a pé por quilômetros, né? Não tinha estrada, era no meio do deserto, no meio da poeira, e andava quilômetros e quilômetros. A gente vai olhar para a Bíblia e a gente vê que até o próprio Jesus só andou de jumento no dia que ele fez aquela entrada triunfal ali em Jerusalém, mas a maioria do tempo ele andava a pé, né? Ele andava a pé. Então eles tinham uma roupa especial que o livrava do sol, tinha sandálias nos pés, e em cada casa, né, do judeu tinha um vaso, e esse vaso ele ficava na porta, e vocês vão entender por quê. E esse vaso era o que era costumeiramente chamado de vaso de honra, porque se você viaja a pé, no sol causticante do deserto, durante quilômetros e quilômetros, na verdade algumas viagens duravam 2, 3 dias, o dia inteiro. Se você chegasse depois de uma viagem dessa, na casa de alguém, o que você mais queria ali, daquela casa, para você? Depois de estar no sol quente, de ter andado quilômetros e quilômetros, o que você mais queria? Água, é óbvio, água. E a maioria das casas dos judeus tinha um vaso de barro, que não era um vaso muito usado, e esse vaso de barro ele ficava ali, né, na porta da casa, para que todas as pessoas, os visitantes que chegavam de viagem, cansados, né, debaixo daquele sol causticante, né, de ter andado quilômetros e quilômetros a pé, o que ele mais queria era beber água. E eles entravam, e logo na entrada da casa tinha aquele vaso com água fresca. E aí ele tomava água, porque não tem coisa melhor do mundo é você estar com bastante calor e encontrar uma água, né, nem tão gelada, não precisa nem ser tão gelada, ela é mais gostosa, ela é friazinha, né? Você toma aquilo, chega ali, refrigera até a alma, né? Você fica feliz com aquele negócio. E todo judeu tinha isso, não apenas para beber, mas também para lavar os pés daquela caminhada. Isso era um costume ali, né? Essa água que ficava ali para que as pessoas pudessem se refrigerar. E quando a pessoa bebia daquela água que se refrigerava, aquilo ali era uma atitude de honra, era uma atitude de que a gente estava feliz com aquele visitante, que a pessoa estava alegre, né, porque aquela pessoa visitou a nossa casa. Então a gente fazia aquela água, e diz os comentários bíblicos que essa água era renovada 3 vezes no dia, porque se tem uma coisa ruim, é você chegar e tomar uma água, né, uma água passada. Às vezes, se você deixar uma água muito tempo parada, ela vai criar lodo, ela vai criar ali, até o mosquito da dengue vai lá e põe os ovinhos ali, e a água fica meio que temperada com esse negócio. Uma vez eu estava viajando, eu moro em Maceió, mas toda a minha família mora no interior da Bahia, e uma vez eu fui visitar os meus avós, e a gente viajava, acho que umas 3 horas, naquele pau de arara, naquele caminhão em cima. Uma vez eu, pequeno, fui viajar, e no meio do caminho, era tarde, e eu morrendo de sede, mãe, eu quero água, e ela parou ali, e pediu água a uma pessoa, era no sítio, e ela trouxe uma água barrenta, né, parecia um suco de goiaba, e eu fiquei estressado, gritando, eu não quero suco, porque eu vou ter mais sede ainda, eu quero água, mas aquela que era a água daquele lugar, é porque não tinha água, e eles usavam água de barreira, era uma água meio esquisita, meio colorada, e às vezes, né, essa água precisava ser uma água limpa, trocada 3 vezes ao dia, e aquele vaso ficava ali como um aspecto de honra, como um aspecto de que você estava querendo, né, prestigiar a pessoa que lhe visitava quando você chegava ali para visitar. E fazendo uma comparação com a nossa realidade hoje, nós vemos que a igreja é mais ou menos assim mesmo, né? Nós temos, na igreja, nós somos vasos de Deus, né? Mas a gente tem muita gente assim que é meio que chique, né? Ela fica lá, parece que numa vitrine, ela, né, só para o povo ver.
A gente não consegue nem chegar perto, nem tocar, nem usufruir da bênção. E ele está falando aqui de vasos de honra. Quem seriam esses vasos de honra na casa do Senhor? São aqueles vasos que ficam lá na porta, porque no lugar mais acessível. E quando chega uma pessoa do mundo, porque o mundo vive sob um sol causticante, né? As pessoas sofrem lá fora, elas chegam aqui angustiadas, sedentas de Deus, e às vezes chegam querendo beber da água que está nos vasos aqui da igreja. E o que é que ela encontra? Muitas vezes vasos que ela não consegue nem chegar perto. Outros, né? Porque não tem coisa mais decepcionante na vida do que você estar com sede e for correndo ali para beber água, e quando colocar aquela água, começar a tomar aquela água, ser uma água horrível, né? Você morrendo de sede, e vai beber uma coisa naquela expectativa, naquela ansiedade, quando você começa a beber, aquela água é salobra, ela não tem gosto, pelo contrário, é uma água ruim, não tem nada mais decepcionante na vida, sabe? Não tem sentimento de maior tristeza, de angústia, quando você quer beber água e você não encontra essa água. Quando encontra, é uma água quente. Você já chegou num lugar, às vezes eu ando com uma garrafa no carro, e às vezes eu venho querendo beber água, e começo a tomar aquela água, e a água está quente, né? E a vontade que eu tenho é de vomitar. Estava com tanto desejo de beber aquela água, mas eu acabo que o estômago fica embrulhado, eu acabo que tendo vontade até de vomitar. E isso é um alerta do apóstolo sobre as nossas vidas, porque o que ele quer é que na casa de Deus exista vasos de honra. E qual era o aspecto que ele quer que sejam vasos de honra? Pessoas que estejam dispostas a, quando chegar alguém cansado, sobrecarregado, com esse sol causticante do mundo, que o diabo tenta, colocar de uma forma intensa sobre a vida deles, e às vezes elas chegam na igreja, naquela expectativa, de matar a sua sede, de se dessedentar espiritualmente, emocionalmente, e muitas vezes chegam aqui e não encontram vasos disponíveis, não encontram vasos, com água fresca, a água do Espírito Santo, para que ela possa beber. Às vezes ela vai até para chegar perto de alguém para querer receber dele alguma coisa, e o que é que ela encontra? Só palavras negativas, muitas vezes alguém falando mal de outro, muitas vezes alguém falando dos seus próprios problemas, das suas próprias dificuldades. Mas o que Deus precisa estabelecer na sua casa é gente segundo essa palavra, que sejam vasos de honra, que sejam úteis para o Senhor e preparado para toda boa obra, em qualquer circunstância, ele estar ali, disposto a dar daquilo que o Senhor o encheu, porque a palavra declara que, dentro de nós, há um rio de água viva. Essa água não está em outro lugar, essa água está dentro de você, essa vida hoje está dentro de você, essa capacidade de sedentar as pessoas, quem tem é você. Isso não é exclusivo, de uma equipe, de uns privilegiados. Todos nós podemos ser vasos de honra na casa do Senhor, vasos que, renove as suas águas, renove a sua vida, né? Nós vemos uma cena muito importante e relacionada a isso, de João, capítulo 7, versículo 37. Era Jesus no último dia da festa, né, que era o mais importante. Naquele dia, Jesus pôs-se em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Esse fato é muito interessante. Jesus estava aqui no templo, e no templo existem vários vasos grandes espalhados pelo templo. Só você pegar uma foto do templo antigo, você vai ver. E os sacerdotes renovavam aquelas águas diariamente, porque o visitante que chegava em Jerusalém, que não tinha parente ou amigo, ele ia para o templo, e lá ele matava a sua sede, ele lavava os seus pés. Era ali, que ele se refrigerava no templo. E Jesus estava no templo no momento da festa,
no dia mais importante, ele via chegando pessoas de muitos lugares, e ele começou a ver aquelas pessoas ansiosas ali, chegando e bebendo daquela água, daqueles vasos, e isso chamou a atenção de Jesus. E aí ele disse: se vocês soubessem quem está aqui, você me pediria, e eu lhe daria a água da vida. Sabe, essa água que vocês estão bebendo aí, vão matar a sua sede física, mas eu tenho água aqui, que é água viva, que mata também a tua sede espiritual, a tua sede emocional. E essa mesma água, você sabe onde é que ela está hoje? Onde é que está essa água que mata a sede das pessoas espiritualmente? Onde é que está essa água que, traz o refrigério para as vidas hoje, na alma, no espírito? Onde é que está essa água hoje, querido? Aonde é que está? Olha para o seu irmão e diz: essa água está dentro de você. Essa água está dentro de você. Que tipo de água, você está carregando aí? Porque as pessoas vão chegar e vão querer beber da sua vida, ou não é assim a vida na igreja? As pessoas que chegam aqui, elas querem beber de você, e é de você que ela espera matar a sua sede, é de você que ela espera ter esse refrigério, é de você que ela espera encontrar aquele alívio, aquela coisa que vai dessedentar, que vai tirar, ela daquela sensação do calor do mundo e do pecado. Essa água, ela está dentro de cada um de nós. Deus colocou essa fonte dentro de nós. Como Cristo falou, nós precisamos também estar falando: vinde a mim e beba, porque essa água agora está comigo, essa água agora está com você. Mas a realidade hoje, da maioria das igrejas, é que as pessoas, elas têm se fechado, elas não querem liberar essa água. As pessoas até ficam ali, mas elas não conseguem alcançar a vida que está dentro de cada um de nós. Quantas pessoas hoje você já matou a sede? Quantas pessoas hoje você já liberou dessa água que cura, que opera milagre, que transforma, que liberta pessoas do peso do pecado, da angústia da alma deste mundo? Quantas pessoas você já liberou da vida de Deus que está em você? Porque se você for uma pessoa, que quando os outros chegam lá fora, encontrem você, alguém aberto, no qual ele possa chegar e matar a sua sede, você está cumprindo o propósito de Deus, de ser um vaso de honra. Isto é o que Deus espera de você. Olhe para o seu irmão e diga assim: é isso que Deus espera de você. Quantos beberam de você hoje? Quantos mataram a sua sede em você hoje? Agora, para ser um vaso de honra hoje, você precisa, porque essa água, ela tem muito significado, mas ela significa, em primeiro lugar, a palavra de Deus, livre, de qualquer preconceito, porque às vezes nós só liberamos a palavra, aquela palavra que abençoa, aquela palavra, que não traz os princípios completos nela contido. Mas quando uma pessoa quer ser vaso de honra, a primeira coisa que ela tem que fazer é estar disponível, ela está acessível, ela desejar servir, ela se permitir, ser colocado no meio do povo, lá na porta, onde todos possam chegar lá e beber fartamente. Mas tem algumas pessoas que se cansam disso. E eu quero dizer para você: nunca se canse de abençoar alguém, porque foi para esse propósito que você foi chamado à casa do Senhor, para estar abençoando, para estar liberando palavras de vida, para ser alguém, que atende ao chamado de dar. A igreja precisa entender que ela foi chamada para dar, para liberar vida, para liberar a bênção, e não só para receber. E nós precisamos estar abertos às pessoas, porque se nós não liberarmos essa água, ela não vai ser encontrada em canto nenhum, ela vai correr por aí, ela vai bater em todas as portas, mas a única água que vai saciar a sede delas está dentro daqueles que já têm o Espírito Santo de Deus na vida, que já tem esse rio fluindo dentro dele, Agora pergunta: você tem feito essa água jorrar? A água naquela época, para que ela ficasse limpa, para que ela pudesse dessedentar de forma plena as pessoas, ela tem que ser trocada 3 vezes ao dia. Será que você tem buscado a Deus a esse nível de poder ter sempre uma água fresca para dar para as pessoas que te procuram?
hoje, se alguém bastante ansioso, preocupado, amargurado, chegar para conversar com você, que tipo de água vai sair da sua vida? Será que vai sair uma água recheada de fé, recheada de convicção de que Deus é um Deus poderoso e que muda a história, que transforma a vida? Nós precisamos ser pessoas assim. Quando Deus chamou Josué, ele disse: seja forte e corajoso. E quando ele falou, seja forte e corajoso, ele repete isso várias vezes e diz: para ter o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Então, muitas vezes a gente fala esse texto para encorajar as pessoas, seja forte e corajoso, mas a gente não precisa ser forte e corajoso para expulsar demônios, não precisa ser forte e corajoso, para pecar ou para falar mal de alguém. Não precisa ser forte e corajoso até para enfrentar gigantes, porque a gente sabe que a gente vai conseguir vencer gigantes com a nossa força. Agora, a palavra declara que a gente precisa ser forte e corajoso para ser fiel a essa palavra revelada a nós. É para isso que você tem que ter coragem, para garantir que a palavra de Deus vai estar sendo vivida, experimentada por você, lida, vivida de uma forma plena. Nós precisamos disso, ter essa mesma força que Josué foi incentivado a ter. Tem um texto em Josué que eu acho muito interessante em relação a isso também, de renovar a água dentro de nós, porque a gente renova essa água com o nosso tempo a sós com Deus, buscando o Senhor, se tornando sensível à sua voz e ao seu chamado. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é o texto de Josué capítulo 4, versículo 1 a 9, que diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-a com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passe diante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até o dia de hoje. O que é que esse texto tem a ver com o que eu estou falando? Porque nesse texto fala que quando Josué foi entrar na terra prometida, ele colocou a arca sobre o Jordão. No momento que os sacerdotes pisaram o pé no rio Jordão, as águas começaram a se represar, e eles passaram a pés enxutos ali pelo Jordão. O Jordão é um rio cheio de pedras no seu fundo. Então Deus ordenou a Josué: olha, escolhe 12 pedras, faz o memorial do outro lado. E Josué fez isso. Mas o que eu acho interessante aqui é que Josué não só fez isso, isso foi ordenado pelo Senhor, mas dele mesmo, do coração dele, onde a arca parou, porque a arca parou no meio do rio, o rio represou e todo o povo passou. Aonde a arca ficou parado, ele decidiu no seu coração montar ali um altar com 12 pedras. E ele colocou aquelas pedras ali e fez aquele altar. Quando a arca saiu, o rio voltou a correr. E aquele altar, um altar ficou do outro lado, como memorial, para que todos entendessem o que Deus tinha feito. Mas aquele altar do meio do rio, só Josué sabia que estava ali. Era um altar secreto. Era algo dele com Deus.
Sabe, e muitas vezes é isso que nós estamos precisando fazer, é ter o nosso altar secreto. E a Bíblia declara, e eu creio na palavra de Deus, sabe, tudo que está escrito aqui, ela diz que esse altar está lá no meio do rio Jordão, até o dia de hoje, como o memorial de alguém que quer adorar o Senhor, única e exclusivamente para que Deus veja a sua adoração. E não tem coisa que mais renove as águas de Deus na nossa vida do que nós termos o nosso próprio altar com Deus, secreto, onde ninguém vê, onde a gente renova as águas. Olha, querido, porque a tua oração de ontem, sabe, é a de ontem, hoje ela não serve mais. Você tem que renovar essas águas todos os dias. E segundo, sabe, eu costumo jurar pelo menos 3 vezes ao dia, estar ali, ligado com Deus, para que tenha sempre na sua vida água limpa, cristalina e viva, para dessedentar a sede das pessoas. E sabe com quem ele aprendeu a fazer esse altar secreto? Ele aprendeu com Moisés. Porque a gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 33, quando Moisés construiu o altar, ou a tenda do encontro. Está em Êxodo 33, 7. E Josué estava lá, olhando como é que Moisés fazia as coisas, como é que Moisés, sabe, vivia a sua intimidade com Deus. No texto de Êxodo 33, nós vemos o seguinte, está escrito, Moisés costumava, não era uma coisa esporádica, ele costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Era um lugar dele, Deus tinha um acampamento do povo de Israel. Moisés pegava uma tenda e ele ia para longe, costumeiramente montava ali a sua própria tenda. E ele chamava essa tenda, tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, quando o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na sua própria tenda. Sabe, isso daqui é fantástico, porque eu vejo realmente a vida de um homem de Deus, que constrói um altar secreto, e que faz dele algo para renovar a presença de Deus ali na sua vida. Porque veja só, ele tinha que sair do meio do acampamento, sair do tumulto. Muitas vezes no meio do tumulto da vida que a gente leva, não dá para construir esse altar, não dá para ter esse momento onde as nossas águas serão renovadas de forma poderosa. Então o que ele fez? Ele saía do acampamento, e isso era um espetáculo. Eu imagino as pessoas, olha, Moisés está saindo, é agora. E eles ficavam ali olhando, e Moisés ia. E isso era uma festa em todo o acampamento, todo mundo saía para ver esse espetáculo. Ele saía, andava até a tenda distante do acampamento, e todo mundo ficava esperando ele entrar na tenda, porque na hora que ele entrava na tenda, vinha uma nuvem do céu, e eles ouviam a voz de Deus através de relâmpagos e trovões ali, de uma forma poderosa. E diz que quando Deus fazia isso na vida de Moisés, o povo ficava lá atônicos, adorando ao Senhor em pé. Todas as vezes que nós construímos um altar e que nós entramos nesse momento de intimidade com Deus, sabe, a gente gera expectativa nas pessoas. As pessoas olham para nós e querem ver o que Deus está fazendo na nossa vida. E quando a gente é um vaso de honra, as pessoas vêm até nós para beber daquilo que a gente está recebendo de Deus. Sabe, se aqui tiver vasos de honra com águas cristalinas que possam dessedentar de forma sobrenatural, você vai ser sempre gente vindo beber a água de Deus que corre na sua vida. Agora você precisa ter essa disposição de Moisés, sabe, que ensinou o seu discípulo Josué a ter esse momento de intimidade única com Deus. Mas o texto continua dizendo, e o Senhor falava com Moisés.
Eu acho isso lindo, porque a gente vive num tempo quando Deus tem falado comigo e as pessoas dizem, não sei, não, faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Quantos aqui, sabe, não tem essa convicção, porque uma pessoa que tem rios de Deus correndo dentro de si, a primeira convicção que ela tem que ter é que Deus fala com ela. Porque se ela tiver a convicção de ouvir a voz de Deus, quando uma pessoa chegar para beber das águas, ele vai saber da água certa para que ela beba. Ele vai saber, sabe, porque escuta Deus, porque escuta a voz de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui que é interessante, que diz, o Senhor falava com Moisés e falava com ele face a face. Não era um Deus distante, não era um Deus de longe, é um Deus que chegava bem perto. É um Deus que não precisava gritar, ei! Não, era um Deus que no sussurro podia falar. Isso fala de intimidade, de comunhão, sabe, de proximidade. Essa água era uma água realmente que vai descedentar milagrosamente as vidas. Mas ele não para aqui. Ele continua dizendo, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. E aqui eu vejo algo mais profundo, porque tem coisas na nossa vida que a gente só fala se a pessoa for nosso amigo mesmo. Para o amigo a gente abre o coração, para o amigo a gente, sabe, não tem nada escondido, a gente coloca realmente tudo, sabe, das nossas expectativas, das nossas ansiedades, a gente consegue ser verdadeiro, a gente consegue ser plenamente transparente, quando a gente está falando com um amigo. E era isso que Deus fazia com Moisés, falava com ele de uma forma tão profunda, não apenas falava, e não apenas de forma íntima, mas conseguia falar com Moisés como amigo. Isso queria dizer que Deus podia dizer todas as suas ansiedades para Moisés. Será que as ansiedades de Deus estão sendo reveladas a você? Será que Deus pode contar com a sua amizade? Porque isso faz parte desse conjunto de ser um vaso de honra. Porque Deus precisa de amigos, que Ele possa compartilhar as suas emoções, os seus desejos, a sua vontade. Deus precisa olhar para alguém e dizer, com Ele eu posso contar, com Ele eu posso colocar todos os meus sonhos. E eu sei que como Ele é meu amigo, Ele vai não só me entender, mas eu posso contar com Ele. Sabe, é tão gostoso a gente poder contar com amigos, porque a gente sabe que um amigo não falha. A gente sabe que um amigo pode ser a coisa mais difícil, pode o sangue bater na canela, mas ele não desiste de estar do nosso lado e de fazer aquilo para agradar a nossa vida. Um amigo é assim. Será que Deus pode falar com você? Será que Deus pode falar com você face a face? Será que Deus pode e tem falado com você como amigo? Porque se Deus puder falar com você como amigo, Ele vai colocar a necessidade do teu vizinho para você. Ele vai colocar a necessidade daquela pessoa que está na sua célula para você. Ele vai colocar, sabe, o desejo que Ele tem de mudar a tua família, de mudar a tua rua, de mudar o teu bairro, de mudar a tua célula, de mudar a tua igreja. Deus vai colocar, porque Ele sabe que vai poder contar com você. E quando Deus pode contar com alguém, essa água ela vem torrencial e ela vem transformando, mudando a realidade, transformando vidas, trazendo libertação, cura. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não vê coisas grandes acontecer. Primeiro, porque são poucos os vasos de honra, os vasos disponíveis, e que não, tem muita gente que ainda é disponível, não, estou lá, mas está lá e não renova a água. As pessoas vão beber dele e aquela água, o último momento que ele teve com Deus, ele já até esqueceu, aquela água já ficou muito tempo parada, já está, sabe, já não é própria para consumo das pessoas que bebem ali, já tem algumas mazelas ali dentro. Mas uma pessoa que se coloca na qualidade de vaso de honra e que entra, sabe, nessa renovação, nessa intimidade com Deus, para que essas águas sejam águas puras, vivas, verdadeiras, fluentes, de forma plena, essa pessoa vai estar aqui na igreja, mas vai estar sempre liberando vida, liberando graça, liberando amor, liberando transformação, liberando cura, liberando poder, e as pessoas vão adorar
adorar, chegar até ela, porque esse vai ser um vaso de honra, sabe, preparado por Deus, santificado, sabe, útil para a obra que Deus quer fazer aqui na terra. Será que você é útil ao que Deus quer fazer na terra? Você só será útil se você for um vaso de honra com esses aspectos. Agora, vaso, você pode ser. Na casa, tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de barro, de madeira, mas nem todos são vasos, tiveram entendimento de ser um vaso de honra. Era tão bom que os vasos de ouro, que tem aqui, está cheio de vasos de ouro, pudesse ter esse entendimento, que não é a qualidade do vaso, mas é a função do vaso. Não adianta ele ser um vaso de ouro e estar lá na vitrine, sabe, não abençoa ninguém, não influencia a vida de ninguém, não toca, nem transforma a vida de ninguém, ninguém chega até ele, ninguém, sabe, tem um desejo de beber da água que está jorrando na vida dele, porque ele não tem um altar com Deus, ele não renova essa água diariamente, ele não tem essa profundidade de correr, sabe, essa ousadia de Josué, de permanecer firme, de ser forte e valente, para ler a palavra, para se permanecer fiel na palavra de Deus. Então as pessoas não conseguem, é um vaso precioso, tem um talento extraordinário, tem uma habilidade extraordinária, mas não é vaso de honra. Que nós possamos, mesmo que nós sejamos um vasinho de barro lá, sem muita, sabe, vista para as pessoas, mas o que importa para o reino de Deus, não é se você tem essas qualidades e é visto, mesmo que você tenha poucas qualidades e não seja visto, mas você vai fazer toda a diferença no reino, se você for um vaso de honra. Se as pessoas puderem beber da água que jorra na tua vida, se a água que jorra na tua vida é água viva, nova, sabe, de um relacionamento vivo com Deus, diário com Deus, poderoso em Deus, porque quando você, sabe, tem essa água, é impossível não dessedentar a vida de muitas pessoas. É impossível não gerar mudança e transformação. Sabe, o que Deus está levantando nos últimos dias são vasos de honra. Vasos que foram colocados ali para abençoar alguém que vem cansado e sobrecarregado na igreja e que precisa de um alívio. E sabe onde é que está esse alívio? Na vida de todos nós. Mas só alguns de nós decidem liberar esse rio de vida que está dentro de nós, através de uma postura de vaso de honra, que nós precisamos ter, para que o reino de Deus possa crescer de forma grandiosa. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.